O 6º Batalhão de Infantaria Leve, unidade do Exército Brasileiro com sede em Caçapava, São Paulo, comemorou neste dia 30 de abril os 77 anos da conquista de Fornovo de Taro, encerrada com a rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã e remanescentes de outras 2 divisões das tropas do eixo, a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. A vitória em Fornovo de Taro é considerada mais um dos grandes feitos da FEB no teatro de operações da Itália. A ofensiva dos brasileiros teve início no dia 26 de abril de 1945, na região que fica a sudoeste de Parma, no norte da Itália, e terminou com a assinatura da rendição dos inimigos no dia 28 daquele mês, iniciada com a ajuda do padre católico Alessandro Cavalli, que levou ao comando da divisão alemã uma mensagem do coronel Nelson de Mello, comandante do 6º RI, pedindo que a tropa inimiga se entregasse, o que viria a acontecer depois de algumas horas. Nesta grande ação da Força Expedicionária Brasileira, foram capturados mais de 14.700 prisioneiros e apreendidas muitas viaturas, armamentos e munições. Todos os feitos daquela brilhante campanha dos militares da Força Expedicionária Brasileira estão registrados nos livros de história. E o 6º RI, transformado em 6º Batalhão de Infantaria Leve, através de portaria ministerial de 1995, continua, ano a ano, rememorando e lembrando os feitos de bravura e heroísmo daqueles que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Com a presença de autoridades civis e militares, as atividades foram iniciadas com uma formatura pela manhã no pátio Marechal Nelson de Mello, abrilhantada pela presença do pracinha da FEB, Florentino Zandonadi, que também foi homenageado durante o evento. O canto da canção do expedicionário e a colocação de um arranjo de flores na Praça Heróis da FEB, guarnecida por cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, foram alguns dos momentos marcantes da formatura. Você sabe de onde eu venho do morro do engenho, da selva dos cafezais, da boa terra do coco. Dando prosseguimento, o comandante do 6º Batalhão de Infantaria Leve, Tenente-Coronel André Ricardo Lessa Pereira, fez a leitura de um texto alusivo à data, destacando nela a mensagem enviada pelo coronel Nelson de Mello, comandante do 6º RI, aos inimigos em solo italiano em 1945, e também os cumprimentos do comando americano ao comandante brasileiro pelo sucesso daquela missão em Fornovo de Taro. Os feitos do 6º RI foram mencionados em trecho da carta do general Mark Clark, do Exército Americano, para o general Mascarenhas de Moraes. Abre aspas. O seu ataque para o noroeste, entre a 1ª Divisão Blindada e a 92 Divisão, foi uma contribuição vital para a nossa história. A captura da 148ª Divisão de Infantaria Alemã trouxe novo brilho para a glória das armas brasileiras. Fecha aspas. Assim, o 6º Regimento de Infantaria, unidade experimentada e eficiente, coroava de êxito e glórias suas ações na Segunda Guerra Mundial. Tivera a primazia de iniciar a campanha da Itália. Somou o maior número de jornadas em combate e quis o destino que fosse ele o encarregado de encerrá-lo. Após palavras do comandante da 2ª Divisão de Exército, general Luiz Cláudio de Matos Basto, que enfatizou a importância de tudo o que a vitória na Segunda Guerra Mundial proporcionou ao mundo, houve o toque da vitória e logo após, o desfile da tropa encerrou a parte militar das festividades em Caçapava. O comandante do 6º Batalhão de Infantaria Leve destacou a importância da história e os feitos dos integrantes do Regimento Ipiranga em vários momentos da história do país. O 6º RI foi criado em 1908, chegou aqui em Caçapava em 1918 e ao longo da sua história tem grandes participações na história do Brasil, principalmente na Segunda Guerra Mundial, onde tem o seu feito mais brilhante a Batalha de Fornovo de Taro,
com a reedição de 2 divisões, uma alemã e uma italiana. Para nós isso é uma honra muito grande relembrar esse momento histórico e relembrar e homenagear os heróis que dela participaram. Ainda temos 2 heróis daquela época aqui na nossa região que sempre participam e nos orgulham muito com as suas presenças. Já o comandante da 2ª DE destacou a importância de tudo aquilo que se foi conquistado pelo suor, empenho e dedicação daqueles que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Vencer o inimigo, isso acontece em todas as guerras. É importante, aconteceu na Segunda Guerra, mas o mais importante que aconteceu na Segunda Guerra foi que a vitória foi da democracia, foi da liberdade sobre a opressão, sobre o fascismo. Então, o que nós temos que comemorar hoje aqui são aqueles heróis que estiveram lá, como eu falei, que abandonaram as suas famílias, abandonaram os seus lares tranquilos e foram brigar por essa liberdade que hoje a gente desfruta e que talvez a gente não dê o devido valor, porque não fomos nós que conquistamos. Parece que não nos pertence mais esse fato histórico, mas pertence. E nós temos que fazer valer todo aquele trabalho, o sacrifício que eles tiveram lá. Por isso a importância de rememorar dias como hoje, que marca aí a conquista de Fornovo de Taro. Sem dúvida. E para mostrar para o nosso pessoal, eu não vivi essa parte, então nós temos que relembrar, nós temos que resgatar aquelas emoções que marcaram aquela chegada da tropa brasileira, aquelas famílias enlutadas, aqueles que morreram lá. Isso aí nós temos que resgatar para reviver e para dar o valor devido aos nossos heróis que ainda estão vivos, como que nós comemoramos e rememoramos aqui, demos o nosso preito de gratidão a ele. Quem também destacou a importância do evento, não só para Caçapava, mas para o Brasil, foi a prefeita Pétala Gonçalves Lacerda. Eu acredito que é importante para a cidade de Caçapava, mas para o Brasil, porque essa comemoração de Fornovo, né, é a comemoração de uma participação do Brasil na guerra, onde os nossos caçapavenses trouxeram muito mais do que uma vitória, mas também a vitória sobre a democracia, que é muito importante. Então é uma data que nós precisamos comemorar e precisa ser muito divulgada. Ombro a ombro marcharemos sem cansaço, por amor à pátria amada, mãe gentil, em defesa dessa terra estaremos. O evento em Caçapava seguiu após a formatura com várias atividades, dentre elas exposição de materiais, de carros antigos, música e passeios de viatura pelas instalações do aquartelamento. Somos nós os pioneiros, combatente aeromóvel brasileiro. Não importa a rajada da metralha, não tememos o estrondo do canhão. Lutaremos sempre à frente da vanguarda, estamos prontos a cumprir qualquer missão. Filhos do Sul e do Norte, somos nós, vanguardeiros, somos nós os pioneiros, combatente aeromóvel brasileiro, combatente aeromóvel do futuro, a fronteira, esse céu azul anilo, somos elos desse exército de glória, em carne e sangue somos parte do Brasil, filhos do Sul e do Norte, somos nós, vanguardeiros, somos nós os pioneiros, combatente aeromóvel brasileiro. Desfila neste momento o Estado-Maior do 6º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Ipiranga, comandado pelo Tenente Coronel Freitas Almeida. Desfila a bandeira nacional e o estandarte histórico do 6º Batalhão de Infantaria Leve, conduzida pelo aspirante oficial Levi e pelo 3º Sargento Salomão. Desfila o estandarte histórico das organizações militares participantes das batalhas históricas da Força Expedicionária Brasileira. Desfila a 1ª Companhia de Fuzileiros Leves, pronta e aprestada para a defesa externa, comandada pelo Capitão Farias.
Desfila a 2ª Companhia de Fuzileiros Leves, aprestada para operações de garantia da lei e da ordem, comandada pelo Tenente de Souza. Desfila a 3ª Companhia de Fuzileiros Leves, subunidade responsável pela formação do efetivo variável, comandada pelo capitão Joseph Fazi. Desfila a Companhia de Comando e Apoio, subunidade responsável pelo apoio logístico e administrativo do 6º Batalhão da Infantaria Leve, comandada pelo capitão Monteiro.